A nossa luta não é contra a carne e o sangue. O cristão não tem que lutar com pessoas. O cristão não tem que lutar contra pessoas. Os nossos inimigos são inimigos espirituais. Então as nossas armas contra eles não serão as armas da razão. Não serão as armas da razão. Não serão as armas da lógica. Não serão as estratégias da carne. Porque são seres espirituais. As Escrituras dizem: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Isto aponta a direção da nossa luta. A nossa luta é espiritual. E nós podemos ver nas Escrituras que Satanás cegou o entendimento dos homens. Então, o que vamos fazer? O entendimento dos homens são cegados por Satanás. E ainda hoje ele cega. Ele continuará cegando, pois a sua missão é matar, roubar e destruir. Satanás quer destruir, matar e roubar. Roubar o quê? Roubar nossa fé, roubar nossa direção, roubar a nossa comunhão com Deus, roubar a nossa força, roubar as nossas armas. Jesus Cristo disse: o que eu fiz, vocês farão. Mas hoje tem uma pregação que nega essa posição de Jesus Cristo que está na Escritura. O que eu fiz, vocês farão. Ora, queridos, o que é que fez Jesus Cristo? Para saber isso, nós temos que tomar uma direção, olhar as Escrituras sagradas. E nós vamos ver o que fez Jesus Cristo. Jesus Cristo somente pregou lindos sermões? É isso que ele fez? Ele encantou o mundo com as suas palavras unicamente? Será que Jesus Cristo não olhou para as necessidades humanas? E quando Jesus Cristo olhou para as necessidades humanas, para que ramo da ciência Jesus Cristo foi apelar para sarar a humanidade? Para tirar a humanidade dos seus conflitos? Para expulsar um demônio? Jesus Cristo foi se aconselhar com quem? Hein? Jesus Cristo foi falar com a psicologia? Foi se aconselhar com os homens? Jesus Cristo usou a lógica dos filósofos para expulsar demônios? O que fez Jesus Cristo? Jesus Cristo curou leprosos, paralíticos. Me diga qual a fórmula. Ele buscou dar chazinho, injeção. Ele buscou a ciência médica. Como é que os leprosos eram curados? Como que os cegos recebiam a visão? Através de Jesus Cristo. Que método é esse? O que aplicou Jesus Cristo? Ele até ressuscitou mortos. Que método é esse? É lógico que a razão humana não pode acompanhar o que a revelação de Deus fala. O grande conflito aí é razão e revelação. Jesus Cristo não atuou pela razão. Jesus Cristo atuou pela revelação. Aí está o ponto fundamental. Muitos cristãos hoje estão pegando a linha da razão, da lógica. Mas o cristianismo vai além da lógica. O cristianismo do cristão que deriva de Cristo. Não o cristianismo filosófico, o cristianismo formal, o cristianismo que quer se basear em contextos
para aí. O justo viverá da fé. Aí é uma outra linguagem que vai ultrapassar a linguagem da lógica, vai ultrapassar a linguagem da razão. Ele não vai ver mais o outro através da lógica e da razão, mas através de uma lente divina chamada fé. E fé, meus queridos, tem um fundamento. O fundamento da fé é a revelação. E essa revelação vem de onde? Qual é a base? Qual é a plataforma da revelação? Meus queridos, é o Espírito Santo. Essa terceira pessoa da Trindade. Temos e estamos na época de ter conhecimento dessa personalidade da Trindade, pois ela é quem vai compartilhar Jesus Cristo conosco. E a nova criatura está inserida dentro desta fonte Espírito Santo. E a nova criatura é muito importante. Nicodemos, se você quer herdar a vida eterna, você terá que nascer de novo. Nicodemos, você é um sábio. Você tem sido ensinado na tradição do seu povo, na religião do seu povo. Você é um grande religioso. Você é um guardador da lei, um guardador do sábado. Muito bem, você ora 2 horas por dia. Parabéns, Nicodemos. Mas se você, meu querido, não nascer de novo, você não herdará a vida eterna. Não adianta todo este pleno conhecimento do vaso de sua religião. A religião só vai produzir o religioso. E o religioso, quem é o religioso? Qual é a figura que aponta para o religioso? A Virgem Prudente. O religioso é a Virgem Prudente. A lâmpada dela está brilhando, sim, atualmente. E ela vai junto com a outra Virgem Prudente. E a base das Escrituras Sagradas é que são 50% de imprudentes. As imprudentes são as religiosas, que está lá com a Escritura na mão. Mas quem está iluminando as Escrituras? Qual é a luz que ilumina as Escrituras da imprudente? Hein? Qual é a luz que ilumina a Escritura do imprudente? Qual é a luz que interpreta a Escritura do imprudente? A luz igrejeira. A luz igrejeira. O igrejismo. E qual é a base do igrejismo? Aonde se baseia o igrejismo? O igrejismo, ele se baseia numa posição, a interpretação do homem, cobrindo, vestindo as Escrituras Sagradas. Aí a interpretação ocupa o primeiro lugar. E as Escrituras ficam à mercê da interpretação dos homens. E quando as Escrituras ficam à mercê da interpretação dos homens, o Espírito Santo é colocado à parte. E a palavra do homem assume o poder. E o homem se assenta no lugar de Deus e fala as grandes palavras de Deus. E vai dar dos seus vinhos à humanidade. E o Espírito Santo fica entristecido. Pois a prioridade aí está no homem. A prioridade aí está na interpretação do homem. O homem dando a direção às Escrituras Sagradas. Inversão de valores. É a Escritura Sagrada quem tem que dar direção para o homem. O diabo é muito esperto. Faz 500 anos que ele colocou a interpretação do homem em primeiro lugar. E a humanidade tem passado batido.
contemplando os espelhos dos homens, contemplando as interpretações dos homens. E isto veio gerar o denominacionalismo, quer dizer, o igrejismo e o espírito igrejeiro. E a Bíblia fica dividida, porque cada um que lê a Escritura Sagrada vai interpretar do seu modo e maneira. E aí vai sair um novo estilo, uma nova religião, uma nova interpretação, um novo vestimento, um novo pacote que vai ensacar a Bíblia. E o Espírito Santo está de lado. Não entristeçais o Espírito Santo, diz as Escrituras Sagradas. Isto é uma alta posição. Nós temos que recobrar a posição legítima e colocar o Espírito Santo no seu devido lugar. Jesus Cristo disse: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai. Vocês não ficarão abandonados. Eu rogarei ao Pai, ele vai enviar o outro Consolador. É uma pessoa, o outro Consolador. E ele vai guiar vocês em toda a verdade. Note bem essa palavra. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Ele vai ser um guia, vai ser um mestre, vai ser um professor. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. Então ele tem um papel preponderante. Pois quem disse eu sou a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo disse eu sou a verdade. E agora ele está dizendo que o Espírito Santo ia nos guiar em toda a verdade. Isso bate com outra escritura. Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos por igrejas, por igrejismos, por denominações? Não. Por interpretações humanas? Não. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. As Escrituras estão pondo o Espírito de Deus no seu lugar. Não tiremos o Espírito Santo do lugar dele. E o lugar do Espírito Santo é partilhar Jesus Cristo para nós. Se o seu igrejismo, se o seu denominacionalismo, meu querido, você que está do outro lado, não colocar Jesus Cristo dentro de você, salte fora. Salte fora. É trambique. É trambique. Você está caminhando do lado das virgens imprudentes. As virgens que estão sendo iluminadas. A sua escritura está sendo iluminada. Mas a ênfase está nas posições da interpretação do homem. E deixando o Espírito Santo para trás. Estão entristecendo o Espírito Santo. Estão entristecendo o Espírito Santo. Estão exaltando a posição da interpretação do homem. Estão fazendo a Bíblia correr atrás das interpretações do homem. A Bíblia está sendo dirigida, conduzida pelas interpretações dos homens. Essa posição é valorizar o homem e entristecer o Espírito Santo. Espírito Santo, você não precisa nos dirigir. Espírito Santo, nós já somos grandes. Nós sabemos ler, nós sabemos interpretar. Aqui na terra nós damos a direção para Jesus Cristo, a palavra de Deus. Nós vamos dizer e ditar o que Jesus Cristo tem que fazer. Nós vamos interpretar as Escrituras Sagradas, pois agora somos adultos, racionais, lógica. Nós assimilamos as leis das lógicas e os princípios da lógica. Agora somos pedagogos do nosso próprio caminho. Tchau, Espírito Santo, nós não precisamos de você. É isto que o homem atual, com seu igrejismo,
seu denominacionalismo está fazendo em nossos dias, pondo o Espírito Santo em segundo lugar e colocando as suas interpretações e as suas doutrinas, os seus dogmas, no lugar do Espírito Santo. E as Escrituras vão chamar isso de Babilônia. Ela está dando dos seus vinhos para a humanidade. Babilônia está dando dos seus vinhos para a humanidade. Está se assentando no trono de Deus. Está falando a palavra de Deus. Bonito, lindo. Mas a humanidade está sendo cega por Satanás. Satanás está pondo uma venda nos olhos. E os homens não estão vendo o Espírito Santo como seu mestre e seu guia. Os homens não estão vendo o Espírito Santo como seu mestre e seu guia. Aquele que há de tomar do que é meu, disse Jesus Cristo, e vai dar para vocês. Queridos, a nova criatura é dirigida pelo Espírito Santo. A nova criatura não é dirigida por denominacionalismo, por igrejismo, mas ela é dirigida pelo sopro do Espírito Santo. Ele é soberano. Diz as Escrituras Sagradas que o Espírito de Deus sopra onde quer. O Espírito de Deus sopra onde quer. E esse tipo de sopro o igrejismo não aguenta. Porque ele tem uma linha. E diante dessa linha ele vai criar estruturas com ensinamentos. Então, tem que ter aquela fisionomia. Mas o Espírito Santo quebra tudo isso, porque ele sopra onde ele quer. Ele é soberano. E, queridos, não é mistério o Espírito Santo. Quando você lê a Escritura Sagrada, aquele entendimento que brotar em você é uma visitação do Espírito Santo. Creia na unção dele, diz as Escrituras, que a unção do Espírito Santo é verdadeira. Creia nela. E assim você será nova criatura, que será dirigida pela revelação do Espírito Santo quando você lê as Escrituras Sagradas. Essa é a direção. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra os homens. A nossa luta é contra inimigos espirituais. Inimigos espirituais que cegaram o entendimento dos homens. Mas nós somos o sal da terra. Temos que levantar as Escrituras Sagradas diante dos olhos dos homens. Mas ela iluminada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E ele vai colocar o Jesus vivo dentro de nós. Paulo acentuou isso. Eu não vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Quem é que vive dentro de Paulo? Jesus Cristo. E o ensinamento das Escrituras Sagradas, revelada pelo Espírito Santo, vai levar você ao mesmo posicionamento. O Espírito Santo vai revelar o Jesus Cristo real e atual para nós e dentro de nós hoje. E nós vamos acentuar a mesma posição do apóstolo Paulo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É uma boa nova, não é? Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais do maligno. Estas hostes que fazem o quê? Seguem o entendimento dos homens. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Nossa luta não é contra a carne e o sangue.